É, nunca me perguntaram quem é Deus. E ainda bem, e graças a Deus, porque eu não sei se eu saberia responder. Aliás, eu acredito que ninguém sabe responder quem é Deus. Porque nós iremos dar respostas técnicas, respostas aparentes, mas na verdade, qual é a resposta do nosso ser? Aliás, qual é a verdadeira resposta de quem é Deus? Eu não saberia responder porque se eu parasse para conceituar a personalidade de Deus que me veio até agora, até aqui, eu diria que ele é o ser, o existir. Eu diria que ele é muito mais e também diria que ele é muito menos, porque eu consigo ver Deus numa imensidão como o ser superior, mas eu vejo ele como o ser mais inferior que existe. E quando eu falo inferior, porque ele veio aqui à Terra e nasceu do ventre de Maria, porque essa é a imagem do Deus encarnado, Jesus, o Cristo. E ele foi tão pequeno aqui que me assusta como é que um Deus tão grande pode se tornar tão pequeno pelos propósitos dele, para sua própria glória e para tocar seres tão inferiores como nós. Então, conceituar Deus é algo difícil, porque ele é a maravilha de todas as maravilhas, mas ele é também a simplicidade. E Deus, ele é o amor em pessoa, porque durante todo o tempo, estou falando de dados históricos, com base na Bíblia Sagrada, ele se revelou de diversas formas, através de diversos eventos, inclusive através da voz de homens considerados profetas. Mas, nesse último momento, ele se revelou através do seu filho, através do filho, do Cristo, do seu Cristo, que é a expressão exata do seu ser. Só que me mete medo dizer para você que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, porque me parece pequeno demais. Me parece, como ser humano falho e pequeno também, que esse Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, seja tão pequeno, porque nós esperávamos mais. Um camarada que voasse, que fizesse shows pirotécnicos de milagres. Mas Jesus vem numa simplicidade, ele vem numa porção tão pequena de Deus. E a Bíblia diz que ele é a expressão exata de Deus. Aí é onde eu entendo que Jesus é a expressão adequada para a minha visão. Ele não tem interesse, os céus, Deus, nessa porção maravilhosa que é o Cristo, ele não tem interesse de aparecer nos nossos olhos grandioso. Ele tem interesse de aparecer aos nossos olhos em uma porção adequada, para que eu possa querê-lo, para que eu possa imitá-lo, para que eu possa vivenciar esse Deus. Porque ele não veio numa ideia imensurável que eu não conseguisse atingir, que nós não conseguíssemos atingir. Quando eu falo de Jesus ser pequeno, é porque ele veio dentro desse conteúdo, dentro desse recipiente ser humano. Eu imagino quanto ele se encolheu para caber, mas fez isso de uma forma maravilhosa. E um Deus que se encolhe para caber dentro de um recipiente humano, para manifestar-se ao ser humano, é incrível como Deus. E como descrever? Porque por mais que eu tenha falado aqui, eu entendo que eu não comecei nem introduzi um conceito preciso desse Deus. Mas quem foi que conheceu a mente do Senhor? E quem primeiro deu a ele alguma coisa? Se nem a mente, os pensamentos dele conseguimos compreender, quanto mais o conceito de quem ele é. Eu acredito que a proposta do próprio Deus, dessa bendita divindade, seja que nós o
experimentemos, vivamos Ele, nos relacionemos com Ele. E nós devemos parar e ficarmos tranquilos em relação a querer conceituar quem é esse Deus. Por enquanto, eu acho que é o suficiente sabermos que Ele é o amor em pessoa. Ele é o Cristo em pessoa. Ele é alguém que é mais humilde do que um Deus seria. Ele não é Deus, Ele é Pai. Ele é mais que Deus. Ele é gente. Para que nós pudéssemos querer sermos gente, Ele se fez gente. Para que nós não tivéssemos esse afã de sermos grandiosos e deuses, Ele veio aqui nos ensinar a sermos gente. Para continuarmos essa labuta, valorizando gente, amando gente, cuidando de gente, sendo gente. Encerrando a carreira aqui com esse legado maravilhoso, que é ser humano. Eu penso que buscamos tantas coisas, mas poucas coisas são necessárias. Aliás, só uma é necessária. Que conheçamos o Cristo, que é a porção de Deus, nessa medida exata para a nossa compreensão como gente, como ser humano. Ele é o teor maior de amor, personificado nessa personalidade simples, humilde, maravilhosa, que andou pelas ruas da Galileia, lá na Palestina. Andou com um homem simples. A mensagem maior dele é cheia de simplicidade, não precisa se decodificar. Não será revelada no final, já foi revelado enquanto ele falava. De forma simples, clara e com esse conteúdo de generosidade e amor incrível. Ele nos deixou esse legado maravilhoso. E por isso, acredito que enquanto nós estamos buscando entender, discutir quem é Deus, nós poderemos deixar isso para depois. Ele mesmo se revela ao tempo que vivemos com Ele. Porque todo conhecimento de Deus, já dizia um grande sábio chamado Marivaldo Silva, que todo conhecimento de Deus é por iluminação. Não é por busca, conhecimentos, livros, o afã de conhecê-lo. É quando Ele quer se revelar. É quando Ele ilumina nosso ser para vê-lo. Então, enquanto isso, mergulhemos em quem Ele é. Manifestemos esse Deus através dessa identidade que recebemos por sermos imagem e semelhança dele. Eu não me contenho em saber isso e ouvir isso e ver isso, que somos imagem e semelhança dele. Inclusive estou falando dele justamente na porção que me cabe, por ser representante dele nessa semelhança, nessa imagem. Me orgulho em saber que um ser maravilhoso me criou e me criou para a sua glória. Não me criou para estar aqui me satisfazendo, curtindo, vivendo para mim mesmo. Mas eu sei que eu existo só para ser de Deus e nada mais, como diria meu querido amigo Thales. Existo para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. Você existe para que Ele seja glorificado. Enquanto nós pensarmos que é sobre nós, estaremos frustrados o tempo inteiro. Mas quando percebermos que a ideia de estarmos aqui, a ideia do existir da raça humana, é justamente para satisfazer o coração do seu Criador, aí nós teremos alcançado, sem precisar entender quem é Deus. Quando você vive, você o conhece. Conhecer a Deus é viver com Ele. É isso que meu coração se enche hoje, dessa grandeza de quem Ele é, sem saber de verdade quem Ele é, mas gostando da ideia de quem Ele é
E é como se tivesse num tesouro guardado no meu coração a revelação exata de quem Ele é. E eu sei que à medida que eu abro esse tesouro, dia após dia, ele me será revelado. Enquanto o tesouro do conhecimento de Deus é revelado em mim, eu vou me tornando semelhante a Ele. Que Ele, o Deus Criador, o Ser iluminado, o Pai das luzes, grande e pequeno, para caber dentro da sua mente, dentro de você, te proteja com entendimento. Um abraço.